para que a gente possa avançar para as outras pautas, especificamente sobre o julgamento do TSE. Aquilo que aconteceu ontem, nós vínhamos colocando aqui como previsão. A previsão dos especialistas era de que o resultado fosse aquele de ontem. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês a fala de um especialista com atuação nacional em direito eleitoral que disse que se aquela tese tivesse sido apresentada por qualquer outro estado, sobre uma eleição de qualquer outro estado do Brasil, com influência financeira na formação do nosso PIB, esse processo não teria demorado tanto tempo tramitando no TSE, já teria sido negado há mais tempo. Vejam, isso é a análise de um especialista com atuação nacional, de um dos principais escritórios do Brasil. E o que nós vimos ontem na fala dos ministros derrubou a tese apresentada pelo Ministério Público Federal e pela chapa adversária. Aí eu comecei a observar uma série de reações nas redes sociais. Os opositores ao governador reclamando da decisão da justiça. Gente, a gente precisa ter coerência. O debate político não pode ser a minha vontade quando eu quero que a justiça faça alguma coisa. A justiça está aí para definições. É aquela velha história da questão das decisões que impactam, por exemplo, o STF contra Bolsonaro. Lá atrás, aqueles que são hoje aliados de Bolsonaro aplaudiam o STF. O STF começou a decidir diferente, tome porrada no STF. TRE decidiu aqui pela cassação, TSE absolveu, o certo é o TRE, o errado é o TSE. Ou seja, cada um escolhe uma opção de acordo com o seu discurso político e com o seu agrupamento político. Nem sempre isso é coerente. A verdade dos fatos é aquilo que eu já havia colocado aqui. Não há acusação de compra de voto, não há nenhum tipo de comprovação de abuso de poder econômico. A argumentação foi uma grande quantidade de ordens de serviço dada num curto espaço de tempo e a promoção da imagem do governador. A defesa derrubou essa tese, acatada pelo relator. Belivaldo e Eliane estão absolvidos. Ponto final. Estabilidade política garantida para o estado de Sergipe. Não teremos que passar pelo trauma de uma eleição suplementar e logo em seguida uma eleição geral, o que nos prejudicaria. Você é opositor? É contra o governo? Vá às urnas e vote na oposição. Faça seu governador. Ponto final. Mesma coisa eu disse e vou repetir com relação ao impeachment. Superado esse tema, vamos aguardar aí a primeira oportunidade em que o governador venha a falar sobre este assunto. Com relação à PEC dos precatórios, vejam que decisão complicada de você tomar. E o deputado Fábio fez uma fala que eu achei muito coerente. Quando ele diz, olha, eu concordo com essa alternativa? Não. Ela era a ideal? Não. Mas o que era que eu tinha? Por decreto, o governo federal acabou com o Bolsa Família. Já coloca o deputado na parede. Há 17 milhões de pessoas precisando receber algum tipo de benefício. Eu não tenho outra alternativa na minha frente. O projeto apresentado foi este. Eu voto para ter dinheiro para ir à mesa de quem está com fome, mesmo que atingindo aqueles que tinham seu dinheiro para receber por precatório, lembrando que boa parte destes precatórios, nós não estamos falando de quem está, nós estamos falando de pessoas que têm direito, mas não estamos falando de pessoas passando fome. Não estamos falando do pobre que depende do Bolsa Família. Aí vamos às principais argumentações contra, que não estão errados, estão corretíssimos, mas vejam a questão política por trás. O PT está correto nas críticas que faz? Está. A forma como o Auxílio Brasil foi pensado é a mesma coisa do Bolsa Família? Não é. Há diferenças. A política de assistência social, nós estamos falando de política pública, não estamos falando de política de Bolsonaro ou de política de Lula. Tem que acabar com essa história de que porque foi criado por A ou por B, a gente passa a criticar. Falando de política pública. Há uma diferença entre os dois projetos. Vá se inteirar, leia detalhadamente para você poder observar. Mas nós temos o PT, que tem candidato a presidente da República. E para citar um outro exemplo de um dos maiores aí defensores da não aprovação
desta PEC ontem e que já declarou que vai atuar para a derrubada dela no Senado, o senador Alessandro Vieira, pré-candidato a presidente da República. Ora, vamos ao discurso político claro? O programa não é criado. 17 milhões de pessoas na pobreza. Qual vai ser o discurso das ruas? Acabou com o Bolsa Família, por isso que você está passando fome. Ponto final. A questão é a eleição por trás. Porque nós já vivemos momentos no Brasil em que parlamentares do PT votaram negociações, inclusive com ameaças de parlamentares de pedir desfiliação do partido. No governo Lula e no governo Dilma. Projetos apresentados pelo PT contrariaram pautas históricas do partido e parlamentares do partido ameaçaram pedir desfiliação. Não é muito lembrar que João Fontes, que foi deputado federal pelo PT, Heloísa Helena, que foi senadora pelo PT, Luciana Genro, que foi deputada federal pelo PT, e o Babá, que foi deputado pelo PT, saíram do partido numa discussão contra o PT por uma questão, se não me engano, da reforma da Previdência. Ou algum projeto voltado aí para a questão previdenciária, não me recordo agora direito, lá no governo Lula. Portanto, quem está no governo com a caneta na mão sempre tem decisões difíceis a tomar ou opções políticas a tomar e nem sempre agrada a todos. Todo discurso político tem por trás um objetivo eleitoral.